Boa noite, pessoal, tudo bem? Mais um dia trazendo conteúdo sobre comunicação, sobre oratória. Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade para fazerem perguntas. E hoje eu vou falar sobre o temido branco. Por que ele acontece? Quando ele vai acontecer? Então eu quero trazer aqui para você algumas reflexões sobre o branco. Três principais que eu anotei aqui para não dar o branco. Primeira, repertório, a importância do seu repertório. Segunda, controle emocional. E terceiro, planejamento da apresentação. Gente, toda vez que eu falar aqui apresentação, entenda como qualquer momento que você estiver com a fala. Seja por telefone, seja numa negociação tete a tete, seja numa palestra para 1000 pessoas, não importa. Você sempre associe a apresentação a você com uma palavra. Então vamos lá. O primeiro é o repertório. Quando eu não tenho repertório da minha apresentação, quando eu sei falar só sobre aquilo, vamos supor que eu vou falar só sobre carro. E aí eu tô falando de carro. Acabou meu repertório. Eu não sei falar sobre o mercado de carros, as concessionárias. O que mais eu posso falar sobre carros? Sobre os acessórios. Eu tô falando só sobre a estrutura do carro. Então eu me limito a um repertório muito raso. Boa noite, Graciele. Boa noite, o Emerson. Sejam bem-vindos. Então, quanto mais repertório eu tenho, menos risco de dar o branco. Porque chega uma hora que você quer continuar falando sobre aquele mesmo assunto. Ué, o que eu estava falando? O branco vai aparecer porque o repertório acabou. Então, vai fazer uma apresentação. Vamos supor que você vai fazer uma apresentação, esse mesmo exemplo aqui do carro. O que eu posso falar a mais? O que eu posso trazer de repertório a mais para minha fala? Então, eu posso falar sobre o carro, a história do carro, sobre quais fábricas atuam no Brasil, sobre quais modelos que são mais vendidos, sobre financiamento de carros. Olha como que um assunto já se transformou em vários. Ou seja, mais repertório. Quanto mais repertório você tiver, quanto mais conhecimento global daquilo ali você tiver, mais fácil vai ser a condução da sua apresentação, da sua fala. Então toma muito cuidado com isso. É importante você ser especialista sobre algo? Sim, é muito importante. Mas também é importante que você saiba qual é o impacto dessa sua especialidade em um todo. Porque quando faltar repertório, você tem alguma via de escape. Você tem alguma alternativa para trazer mais atenção das pessoas. Então invista tempo no seu repertório. Estude sobre o tema macro, carros, mas estude também as variáveis que você pode trazer e apresentar para as pessoas. Isso também vai tornar a sua apresentação mais rica, mais informativa. Uma vez que a pessoa identificou que o seu conteúdo ele é mais informativo, a conexão vai acontecer. A pessoa vai ficar assim, nossa, conta mais, fala mais. Você vai estimular a pessoa a prestar atenção naquilo que você está falando. Então, primeiro ponto, repertório. Quanto mais repertório eu tenho, menos chances de tudo desaparecer da sua mente. Invista em repertório. Segundo ponto que eu falei, controle das emoções. Quando você não tem o controle sobre as suas emoções, você começa a falar, aí você já começa a acelerar, o coração dispara, aí você fica ofegante. Você não tem o controle sobre aquele momento, sobre o impacto que as emoções de falar em público vão trazer para você.
E isso por si só vai impactar na sua fisiologia. O seu corpo, ele vai começar a indicar para você assim: ô meu filho, some daí que eu não estou confortável. Então você está dando sinais para que o seu corpo se desconecte completamente ali daquele momento. E se fôssemos falar em público, seria legal anotar alguns itens? Graciele, ótima pergunta. Olha aqui. Eu sempre tenho as minhas anotações. Por quê? Você não precisa ter uma memória de um computador, gravar tudo, decorar tudo. Você pode ter aqui os principais pontos e ter esse roteiro, ou só com pontos chaves, ou só com uma palavra que você tem que falar, não importa. Você pode ter esse modelo sim. Só que é importante que isso aqui, ó, não se transforme na apresentação. Imagina só, eu estou aqui há 10 minutos falando com vocês. E aí eu começo a ler. Nível de conhecimento, repertório, controle emocional, planejamento da apresentação. Eu tornei o meu roteiro literalmente a apresentação. E a apresentação sou eu que faço. Eu que tenho que passar o conhecimento para você. Então, isso aqui pode existir? Pode. Desde que ele não seja a apresentação. Você é a apresentação. Respondido, Glacier? Dá um joinha aí se tiver ficado tudo certo para você. Então, voltando à questão do controle emocional. Quando eu não controlo as minhas emoções, fica muito difícil. O controlar as emoções não significa evitar as emoções. Por exemplo, se eu sei que eu vou ficar muito nervoso quando eu subir ao palco, se eu subir para falar, comecei a caminhada até chegar ao palco, naquele momento ali eu sei que eu vou ficar nervoso, o que eu devo fazer? Por exemplo, eu devo meditar antes. Eu faço uma meditação para abaixar o nível da adrenalina, para que essa emoção ela possa acontecer, mas que ela não me torne refém dela. Porque eu já sei que essa emoção vai acontecer. Agora, se eu já sei e não faço nada para controlar, aí vai ser um tiro no pé que eu vou fazer comigo. Então entenda qual é a emoção, quando ela vai acontecer e comece a buscar alternativas para que essa emoção ela não tenha tanto impacto durante a sua fala. Então, imagina, se eu sei que eu fico nervoso ali no caminho, eu não faço a meditação, e aí eu vou começar a falar muito rápido, acelerado, porque eu quero falar rápido para sumir dali, vou falando. Eu vou ficar ofegante. Quando eu fico ofegante, a respiração ela não acontece da maneira correta. Por consequência, o meu cérebro não é oxigenado da maneira correta. Resultado, as ideias tendem a se desconectar. Porque naquele momento, grosseiramente falando, naquele momento, para o meu cérebro é mais importante respirar do que lembrar do conteúdo. Viu? O branco apareceu. Porque você não soube controlar as suas emoções. Então, primeiro ponto. Repertório. Invista em repertório. Segundo, comece a compreender as suas emoções e como lidar com elas, para evitar o branco. E o terceiro ponto é a apresentação. É o planejamento da apresentação. Porque quando eu começo a fazer uma apresentação e eu não sei a hora de colocar cada informação, então o que eu falar é lucro. E aí eu vou ficar, meu Deus, o que eu tenho que falar agora? Ai. Então quando eu não sei exatamente a hora de colocar cada informação, cada dado, de contar a história, de fazer a pausa, de interagir com as pessoas, quando eu não sei o que fazer, quando simplesmente eu subo ao palco e começo a falar,
Vai vir um branco, porque eu não sei a sequência das informações. Eu não sei exatamente o que eu vou falar. Então a preparação ela vai trazer, agora eu tenho que falar sobre chuva, daqui a pouco eu vou falar sobre inundações, e daqui a pouco eu vou falar das consequências disso. Olha como que eu já alinhei, já estruturei a linha das informações na minha mente. Isso diminui consideravelmente a probabilidade de dar um branco, porque você sabe o que fazer. Então analisa esses 3 aspectos. Repertório. Quanto mais repertório você tiver, melhor. Quanto mais controle e saídas sobre as minhas emoções eu tiver, melhor. E quanto mais ciente do que eu devo fazer durante a apresentação, melhor. Eu tenho certeza que se você analisar esses 3 aspectos, o branco vai acontecer muito esporadicamente. E para fechar, eu quero deixar uma mensagem aqui, que é o seguinte: e se der o branco? Normal. O branco é muito normal. Acontece comigo direto acontece. Mesmo eu tendo estudado, mesmo eu tendo o controle das emoções, mesmo eu tendo repertório, uma hora ou outra vai acontecer. É importante você entender que isso é natural. Então se aconteceu, ai meu Deus, ai Jesus, ai deu branco, ai já era. Calma. Concentra. Então, como eu estava falando com você sobre os brancos nas apresentações, enfim, quando você faz essa pausa, você concentra, coloca as ideias nos eixos, coloca sua mente mais tranquila, ela vai te dar um resultado. Tenha certeza que você tem muito conhecimento, tem muita experiência e que o seu cérebro está ali para te entregar isso. Mas você tem que ter o controle sobre aquela situação para que ele te entregue o melhor resultado. Se você está deixando o nervosismo reinar, consequentemente o controle vai ficar em segundo lugar. Então se o branco acontecer, aconteceu, concentra e bola para frente, e continua a sua mensagem, continua passando o seu conhecimento. Torna isso normal. Não é normal de dar um branco atrás do outro, não é nesse sentido. É normal de que se acontecer, aconteceu. Então, pessoal, eu agradeço vocês aí por terem ficado até o fim. E de verdade, pensem com carinho nisso. Em melhorar o repertório, em controlar as emoções, em planejar as apresentações. Eu tenho certeza que os riscos que os brancos trazem para você serão minimizados consideravelmente. Então, muito obrigado, até amanhã e um grande abraço.